adultos. Se você tivesse que imaginar o palco de toda a história da humanidade, que tamanho esse palco teria? Toda a história da humanidade, desde o início, que o homem foi criado, homem e mulher, até hoje. Esse palco, com certeza, é enorme. Nós não temos como medir o tamanho dele. Agora, por que ele é enorme e atrai bastante as pessoas e as nações? Vira e mexe, de tempos em tempos, aparecem personagens impressionantes, maiores que a nossa própria vida, bem maiores do que nós, bem maiores, mais poderosos do que o povo de Deus, bem mais poderosos do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles aparecem nesse palco, gabando-se de toda sua força, de todo o seu poder, de todos os seus recursos, brandindo armas, brandindo o dinheiro que eles têm, brandindo e mostrando, revelando, expressando tudo aquilo que há de melhor em tecnologia, em estratégia, em ideias, em conhecimento. E tudo isso, todo esse aparato, nesse palco enorme, é para ameaçar, aterrorizar, dominar, conquistar os outros, as outras nações, os outros povos, as outras pessoas, aquelas que não estão, nesse momento, no centro do palco. E eles vêm tentando dominar e conquistar pela força, pelo poder. Um desses personagens que apareceu na história é aquilo que o Lucas já nos falou. É o Império Assírio. E eles eram de um poderio impressionante. Eles derrubaram com a Babilônia, diminuíram o poder do Egito. Mais tarde, a nova Babilônia os derrubou, como a gente ouviu. Mas não só a Babilônia, mas o Império Medo também. Babilônios e Império Medo derrubaram a Síria mais tarde. Mas antes, a Síria, principalmente com um imperador de um nome complicado, lá no século VII antes de Cristo, eles dominaram de uma maneira impressionante, derrubando tudo quanto era império anterior, diminuindo a sua força, e eles se achavam. A melhor figura no reino animal para eles, quem é o rei dos animais? É o leão. Quem é o rei dos animais, Daniel? Daniel tem um leãozinho dele, né? Só que nesse caso não era um leãozinho, era um leãozão. E lá no livro, você também tem leão? Então, todas as crianças têm um leão, né? O leão impressiona. E o Império Assírio era esse império que aparecia como um leão para eles e para os outros. E lá em Naum 2, versículo 11, quando já é a profecia do Senhor, ele considera os assírios como leão. Quando ele diz assim, Naum 2:11, onde está agora a toca dos leões e a habitação dos leões fortes, onde o leão, a leoa e o filhote de leão andavam sem que ninguém os espantasse? O leão, a leoa e os filhotes andavam livremente sem que ninguém os espantasse.
Em Naum 3, 1 a 4, a gente vê esse povo ainda continuando, e o relato aqui é debaixo de juízo, mas você vê como eles eram fortes. Naum 3, de 1 a 4, diz assim: ai da cidade de sangue. Eles eram cidade de sangue, conhecidos como cidade de sangue. Por quê? Matavam, e destruíam, e destroçavam, eliminavam. Era assim a estratégia dos assírios. Eles não tinham a menor dó, o menor escrúpulo. Eles eram violentos e todas as outras nações viam isso. Ela está toda cheia de mentira e de roubo e não solta a sua presa. Atenção, o estalo do chicote, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, o saltar dos carros, tudo recursos que a Síria tinha. E se gabavam de ter esses recursos. O cavaleiro montado, eles se gabavam dos guerreiros que eles tinham. O cavaleiro montado, a espada flamejante, a lança reluzente, a multidão de mortos, o montão de cadáveres, defuntos inumeráveis. Gente tropeça nos cadáveres feitos por eles. Morte, morte e mais morte dos inimigos, de quem eles dominavam. Tudo isso por causa de tantos adultérios. Aí a Bíblia está usando uma das figuras, mais uma figura para eles. Naum é cheio de metáforas em relação ao povo assírio, mas não só. Por isso ele é considerado um profeta apaixonado. Mas eu falo isso daqui a pouco. Tudo isso por causa de tantos adultérios da prostituta formosa, da mestra das feitiçarias, que vendia nações com sua prostituição e famílias com suas feitiçarias. Todo o negócio que eles faziam, todo o domínio que eles tinham era com maldade. O meio era maldade, ou violência, ou feitiçaria, ou roubo, ou mentira. Tudo era com crueldade. Então, um povo assim, que tem tanto relatório para dar de conquista e de mortes e de crueldade, no palco da história, se sente aonde? Onde que eles se sentem nesse palco da história? Pode falar. Ó, Antônio, você está prestando atenção, que legal. Fico muito feliz. E também feliz de ver a Raquel com a gente aqui esses dias. Eles se sentem na história. Mas olha, o profeta, que eu vou falar daqui a pouco dele, ele vem com a mensagem de Deus e ele mostra de cara que eles não estão no centro do palco. Como assim? Eles estão conquistando, eles estão dominando, é isso que a gente vê na história. É. Mas o que você vê é aquilo que o mal sempre gosta de fazer. O diabo sabe que ele não tem o primeiro lugar, então o que ele faz? Ele faz de conta que tem o primeiro lugar. E o faz de conta do nosso inimigo é estardalhaço, barulho, para chamar o quê? Atenção. Mas aí vem o profeta para dizer, vocês não estão no centro do palco. Vocês não são o centro da história. Como vocês querem fazer crer. Na verdade, vocês não estão nem perto do centro. Vocês estão na periferia desse palco. Muito longe do centro. Vocês fazem barulho. Vocês conseguem muita atenção para ter visualização. Preste atenção nisso. É uma palavra muito usada hoje. Quantas visualizações? Aí, quanto maior o número, mais a gente se sente o quê? Empoderado, né?
que a gente consegue atrair atenção, que nós estamos no centro. Vocês conseguem grande audiência, com cuidado com aquilo que consegue grande audiência. Não é tudo que consegue que é mal, mas cuidado. Prestem atenção. Muitos seguidores, admiração do povo. Vocês conquistam territórios extensos, vocês possuem enormes exércitos, vocês atraem pessoas importantes, vocês se tornam superpotências, mas olha, capítulo 1 de Naum, versículo 12. Eu estou lendo na Almeida século 21, tá? Almeida século 21. Assim diz o Senhor, por mais fortes e numerosos que sejam, mesmo assim serão exterminados e destruídos. Gente, eu só estou lendo parte porque o tempo não permite. Mas essa é a mensagem o tempo todo a respeito daqueles que se acham no centro do palco e não estão. Por aqueles que fazem do estardalhaço aquilo que é o poder, aquilo que é o que manda. Mas a Bíblia está nos dizendo, não é isso que é o centro. Não é isso que está no centro do palco. Então, antes de passar para frente, eu quero parar aqui e falar qual é o perigo para nós, crentes em Jesus Cristo, desse estardalhaço, dessa força, daquilo que está dominando e que parece que está no centro. Um perigo. Desviar a nossa atenção, coisa tão simples, né, que o Rev já falava. Não perca Jesus de vista. Uma mensagem simples, mas tão atual. Como é fácil nós perdermos Jesus de vista, assim como o apóstolo Pedro, quando estava andando sobre as águas, ao mando da palavra de Jesus, ele estava andando, mas de repente ele parou de olhar para Jesus e olhou para... É uma tempestade violenta. O perigo é esse. E nós temos um monte de coisa hoje que quer chamar a nossa atenção. E o perigo é nós desviarmos os nossos olhares para essas coisas que fazem muito barulho, muitas luzes, que chamam realmente a atenção, nós desviarmos a nossa atenção. Desviarmos do quê? Daquilo que acontece silenciosamente. Esse é o problema. Quem está no centro da história do palco age silenciosamente. Age pela oração. Aquela oração que parece tão pequenininha, tão limitada, que diante de um poderio tão grande não vale nada. Que força tem isso? Não tem força nenhuma em si. Mas essa oração que insiste em continuar em nossos corações, que as pessoas querem desviar os nossos corações dessa oração, essa oração, ela coloca no centro do palco quem realmente está. E quem é? A pessoa e a ação de Deus. Isso está realmente no centro do palco. É o que a Bíblia fala o tempo todo. O tempo todo. E nesse centro, Deus Pai resolveu colocar um lugar de eminência, o lugar principal ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, por que Naum começa a sua mensagem falando de Deus?
diante de um império tão grande que faz tanto barulho, Naum começa a sua profecia falando de Deus. E eu vou ler agora um texto maior, mas gostaria que vocês acompanhassem com atenção. A partir do versículo 2 até o versículo 8. O Senhor é um Deus zeloso. Não, nós estamos com perigo. Os assírios estão chegando. Vão destruir Judá. Povo, crentes, sinceros e sinceras, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga de seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor demora para se irar. Tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Esse é o Senhor. Ele repreende o mar e o faz secar. Esgota todos os rios. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem. A terra fica devastada diante do Senhor. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo, e as rochas são rachadas por ele. Aí você pensa assim, também Deus é esse terrível. Aí o versículo 7 fala assim, o Senhor é bom. É o poder do bom, é o poder do amor. Ele é todo poderoso. A terra diante dele murcha. Na verdade, todo o cosmos, todo o universo não tem como resistir diante desse Deus. Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Então, novamente, a Bíblia está nos chamando a atenção. Olha, é a crença no Senhor. Continue temendo a Deus, continue na sua vida de fé, continue na sua oração. Mas o pau está quebrando, Senhor. É isso mesmo que o mundo quer mostrar, que o inimigo quer mostrar, para desviar a nossa atenção para aquilo. Mas é uma alienação? Não. Enfrentar aquilo para valer. Com os recursos espirituais, bíblicos, os meus recursos. Porque quem está no centro sou eu, Deus. Quem está no centro é a minha ação. Mas eu não estou vendo nem ouvindo, é assim mesmo. Silenciosa. O Senhor é bom, novamente, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Mas acabará de uma vez com o lugar de Nínive. Nínive, capital da Síria, que o Luquinha já falou para nós, de um tempo bom, mas agora não é mais. É como uma inundação transbordante, e até para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. Gente, então, antes de partir para frente, eu pergunto uma coisa pessoal para cada um de nós, para o nosso coração. A quem nós estamos acostumados a reagir? Nós estamos acostumados a reagir àquilo que faz barulho? Aquelas coisas grandes? Aquele monte de mensagem? Mensagens falsas, mas do tanto que manda, vai fazendo o quê? Virar verdade. Virar verdade. E é a isso que nós reagimos, que nós respondemos, que nós acreditamos, que sem querer nós caminhamos e seguimos.
Se é assim que acontece com a gente, preste atenção, nós estamos perdendo a palavra e a ação de Deus. Isso desvia a nossa atenção e aí nós já não mais ouvimos e vemos a palavra e não vemos Deus. Essa é a principal mensagem de Naum, resumindo assim, né? Por causa desse tempo. Mas, antes de terminar, Deus resolve falar para o seu povo, de tempos em tempos, por alguém que ele chama. E esse alguém faz isso que Naum está fazendo. Ele chama a atenção da gente. Olha, vocês estão desviando os olhares. Voltem, é o Senhor. Era isso que estava acontecendo com o povo de Judá. Impressionados com a Síria. E achando que estavam à mercê da sua própria sorte, força, recurso, que não era nada diante do inimigo. E aí Deus chama Naum para essa mensagem específica. Vocês viram? Agora eu vou ler quem é o Naum. Versículo 1 do capítulo 1. Mensagem acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. Naum, qual é o sobrenome dele? E onde é esse Elcós, a cidade de Naum? Ninguém sabe. Jerônimo, um pai da igreja, e seus seguidores sugeriram que era Cafarnaum, mais para frente, a Cafarnaum que a gente vê nos evangelhos. Sabe por quê? Porque Cafarnaum significa vilarejo de Naum. Então é possível, mas ninguém tem certeza disso. E mesmo assim, fosse Cafarnaum, norte da Galileia, a parte mais pobre da Palestina, do povo de Deus na época de Jesus. Não sabemos. Mas o que eu acho mais interessante é o nome. O que significa o nome Naum? Você sabia? Consolo, conforto. Deus chama aquele que tem o nome de consolo para falar para o seu povo, e para falar não só para o seu povo, mas para toda as nações daquela época. Ele vem com um discurso, gente, olha, isso é tão pertinente, tão interessante hoje em dia. Nós estamos cheios de discursos de ódio. As pessoas vêm falar porque se sentem feridas, vítimas. Hoje está cheio de vítima. E cada vítima quer falar hoje, porque tem um canal para falar, para divulgar. E fala coisa destilando ódio. E não só destilando ódio, discurso hoje está em voga. Hoje quem manda é o ódio, é a briga, é a violência. E olha, de todas as partes. E não só fala com ódio, como fomenta o ódio. E principalmente hoje está acontecendo o ódio religioso. Mas não é isso que o Naum faz. Naum não fala a partir de uma aflição pessoal. Ele não é vítima, ele não se coloca como vítima, ele não fala a partir de um discurso de ódio contra os assírios, ele não quer fomentar o ódio contra o inimigo. O que ele quer dizer? Sabe essa coisa que parece invencível e para sempre, que não acaba nunca? Vai cair. Vai cair. Isso vai cair. Então, a tarefa desse profeta foi proclamar que o invencível será vencido. Tem algum invencível na sua vida hoje? Tem muita gente sofrendo em casa ou fora de casa, na família, no hospital, achando que caiu nas garras do invencível e que não tem como sair.
Naum vem para dar uma palavra de consolo dizendo: esse invencível vai cair. Não preste atenção nisso. Preste atenção quem realmente está no centro do palco. Então Naum tem um propósito no seu discurso, olha, totalmente diferente de ódio, e libertar o povo de Deus, os sinceros, da falta de esperança, da paralisia na vida de oração. Gente, para com isso. Vamos perceber a nossa liberdade diante de Deus, porque é Deus quem manda. Libertar os sinceros para renovar a sua fé, a sua crença num Deus soberano e orar a Ele. E o Luquinha já nos adiantou, ele contou o final antes do filme acabar, né? A Síria caiu ou não caiu? A cidade impressionante Nínive sucumbiu ou não? Sim. Então a palavra de Naum era verdade, era de Deus. E no versículo 15 do capítulo 1 diz assim: os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz, estão sobre os montes. Ó Judá, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, nunca mais o ímpio te invadirá, ele será completamente destruído. Essa doença que atormenta a sua vida hoje, essa pandemia que nos humilha, aquele sofrimento que você está tendo, aquilo que parece que nunca acaba, terá um fim. E quem vai dar fim nisso é o Senhor Deus. E na hora certa e no momento certo. Enquanto isso, fale com Ele, ore a Ele, confie nele, viva para Ele. E agora eu termino. O discurso de Naum é mais amplo do que uma simples sentença a Nínive. Ele está falando para nós e para todo mundo. Deus tem o seu caráter. E é esse caráter que eu chamo a atenção. Deus não é caprichoso e no seu capricho, de repente, ele vai e destrói. Não é assim que nem o tirano. Deus não tem ideias repentinas. E todo o seu poder acaba mandando fogo e relâmpago e destruindo porque teve uma ideia brilhante de repente. Não é assim. Deus é justo. Deus é justo. E você está querendo que a maldade e a injustiça sejam eliminadas? Quem aqui quer que a injustiça acabe? Contra as crianças, contra os adolescentes, contra qualquer coisa, contra os pequenos, contra todos nós. Quem aqui quer que um dia essa coisa acabe, por favor? O que Jesus falou sobre isso na bem-aventurança? Bem-aventurados que têm fome e o quê? Sede de justiça, porque serão fartos. Naum está dando um pão. Vocês que esperam pela justiça do Senhor, não justiça própria, não justiça vingativa, justiça de caprichos, não. A justiça que o mal, em todas as suas expressões, acabe. Acabe essa opressão, acabe esse ódio, acabe essa maldade, essa crueldade. Deus, até quando isso? Naum está dizendo, eis aqui, gente, o pão. Eu estou querendo fartar vocês de esperança. Deus é justo, mas Deus é justo a partir da sua longanimidade. Enquanto tem oportunidade, Deus está dando oportunidade para a nação ímpia voltar, para o homem ímpio voltar. Quando já não tem mais jeito, aí Deus vai e age e fala, acabou, injustiça não. Todo pecado
povo de Deus, todo pecado será condenado vigorosamente da Assíria, de Nínive, a capital da Síria, dos maus, da Babilônia, do Egito, sim, mas de Judá também. Todo pecado será condenado, igreja. O deles e os nossos. Não é o pecado. Pecado é inimigo de Deus. E aí então, levante-se, anime-se contra todo tipo de injustiça, violência e opressão, não pelo ódio, mas pela esperança e oração, pela fé. Versículo 18 e versículo 19 do capítulo 3. Ó rei da Assíria, teus pastores dormem, teus nobres descansam. Teu povo está espalhado pelos montes, sem que ninguém os ajunte. Não há cura para a tua ferida. Tua chaga é grave. Todos os que ouvirem da tua fama baterão palmas por ti, pois quem não tem sofrido por causa da tua maldade, o mal será vencido para sempre. Ele pode picar o pé, o calcanhar do nosso Senhor, mas ele será esmagado na sua cabeça para sempre e nunca mais vai existir. Vai ser hoje a completude disso, a plenitude disso? Não sei, não interessa, mas vai ser. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos terminar? Tá bom. Ó Deus, aquece o nosso coração com a tua palavra. Querido Espírito Santo, aplique essa palavra em nós. Que essa palavra tenha frutos em nossas casas, em nossas vidas, em nossa igreja, nossas famílias, nossos jovens, nossos filhos, filhas, nossos adolescentes e principalmente as nossas crianças. E hoje, ó Deus, nós oramos por aqueles que estão vulneráveis diante da situação do mundo, sofrendo a injustiça, a maldade, a crueldade. E sob a palavra do Senhor, nós oramos com toda a esperança e coragem. Tem misericórdia desse, Senhor. Abrevia o tempo da sua vinda, do juízo do Senhor, o juízo longânimo, o juízo justo. Ó Deus, nós colocamos a Gislene como representante de todos esses. O pai da Gislene, o marido da Gislene, o filho, o neto da Gislene, a própria Gislene, Senhor. Nós oramos por ela, lembrando de todos esses que passam por tanta privação. E levanta o seu povo, Senhor, nesses dias confusos, para que não tenha os olhares desviados para essas ideias e conceitos, mas para a pessoa e a ação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos.